Com muita alegria, claro, a gente recebe aqui agora, para finalizar esse programa dessa semana, o professor Saul Sastre, que estava no Nordeste, desfilando por lá e tal. Quem tem, né? Então aproveita esse frio aqui e o cara vai fugir para lá. Saul, obrigado pela tua presença. Obrigado, estava trabalhando, né? Não estava trabalhando. passeando. Final então, de semana ainda consegui pegar uma praia, mas tu tá bem bronzeado, né, Tio? Eu fiquei muito tempo Diz no que sol. os sinais aí do veranico que tu passaste lá são evidentes. Evidente. Mas estive lá, né? Estive visitando aliançados, visitando empresas. A gente sempre acompanha online, mas nada como presencial, né? Ainda mais no Nordeste, né? Exatamente. E a pandemia afetou muito o Brasil, viu? Afetou muito o Brasil. A gente vê assim... Eu estive em São Paulo recentemente, muitas lojas fechadas, muitos negócios preteridos, né? E os empreendedores lutando e tudo mais. E no Nordeste pior ainda, tá? Teve uma cena assim, eu estava chegando num mercadinho, né? É uma rede forte, mas são mercados pequenos. E aí uma pessoa me parou e pediu que eu comprasse pão. E eu fiquei pensando assim, né? Não, eu vou, me comoveu e tudo mais. Eu perguntei, mas vem cá, tu não trabalha e tal? Ele assim, não, a gente trabalha, mas não estamos abrindo muito, trabalha com uma barraca na praia. Não estamos abrindo muito porque não está tendo muito movimento, muita chuva, tudo mais. Né? Aí eu fui lá e comprei um pão e um pacote de salsicha, né? E fiquei olhando assim, pensando, bom, se ele for usar para alguma coisa que não seja para comer, ele não vai abrir o pacote. Comprei aqueles pacotes fechados de pão sovado e tal, não vai abrir o pacote. Ele disse que tinha 2 filhos e tal. O que aconteceu, né, Silvio? Olha que triste. Ele comeu só o pão, ele não comeu a linguiça. Isso é coisa de quem é pai, isso é coisa de quem é mãe. Ele guarda para aquelas pessoas que ama, né? Então, realmente, essa é uma situação. Se o Nordeste já era pobre, ele está mais empobrecido ainda, né? E o empresariado lá está lutando muito. É lógico, como todo lugar, né? Tem muita prosperidade em alguns negócios, mas a gente vê a população sofrendo muito, viu? Assim, um detalhe, tá? Em várias cidades do Nordeste, o coco, R$2, R$3. O coco verde, ou seja, está mais barato que a água até. E não era assim, né? Cheguei a pagar R$10 uma água de coco no Nordeste, claro que era num local, em algum outro lugar, mas eu cheguei a comprar água de coco a R$1. Então, olha a lei da oferta e da procura, né? Olha como é que está a coisa lá. Na verdade, a história, que sempre foi assim, na história, eu que sou professor de História do Pensamento Econômico, a história um dia vai julgar isso que aconteceu, né? No mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Aqui, particularmente no Rio Grande do Sul, temos uma figura aí que estava governando o Estado, saiu, né, covardemente saiu daquilo que dizia que não ia fazer, que ia ficar até o fim, foi tentar uma aventura porque a sua vaidade pessoal é acima do céu, né, e acabou sendo defenestrado porque é um traidor. E agora se apresenta como candidato a governador desse Estado também. Pois essa figura ainda quer fazer mais, ainda pior para o Rio Grande do Sul. Já fez o pior, mais de 40 mil empresas fecharam aqui na região metropolitana, com aquele lockdown, aquelas bandeiras, disso, daquilo. Essas pessoas, essas figuras têm que ser defenestradas, elas fazem um mal para a sociedade. Então esse futuro candidato a governador aqui do estado, que já foi governador, tem que ser defenestrado. As pessoas que pensam, por favor, não votem nesse camarada. Nós precisamos de gente séria, gente ética e com a moral elevada, não com gente do tipo desse Eduardo Leite, para falar bem a verdade. Bom, então essa questão do lockdown que aconteceu em todo o Brasil, todo o mundo, né, ainda vai ser julgado pela história. Os locais onde não foi feito o lockdown, está aí a estatística, foi onde menos a pandemia atuou. Exatamente. Bom, existe até assim, chama a atenção, né, falando com o empresário de São Paulo, a rejeição do ex-governador de lá, né? Meu Deus! Sim, aliado de primeira hora do Eduardo Leite, depois deu um traque no Eduardo Leite. Eu nem falo em ideologia política, eu falo em negócios, né? Sim, claro. A rejeição, assim, para esses governadores que fizeram a adesão ao lockdown e foram radicais e foram fechando, e hoje a gente vê, né? Em Minas Gerais, eu estava falando com um aliançado de lá, né, um sócio-diretor de Minas, estão voltando a usar máscara, mas seguem trabalhando, seguem produzindo, né, a economia segue sobrepujando. Ou seja, nós poderíamos ter, sim, buscado uma alternativa. Mas esse setor, tá, de
de eventos, esse setor de turismo, esse foi extremamente arrasado, né? Empresas que tinham capital de giro hoje estão remando, né, buscando alternativas. O governo tem tentado, o governo federal tem feito um trabalho interessante. Existe até uma legislação especial agora, que foi, eu esqueci o nome agora, se me perdoe, os telespectadores, mas houve só não houve, foi aprovada a lei, mas não foi colocada em prática ainda, né? Que é uma lei que vai trazer isenções para os setores de turismo, setores desses gravemente afetados, para que eles possam se reerguer e possam continuar. O governo federal, apesar das finanças públicas estarem deterioradas, ele criou vários programas. O Pronamp, por exemplo, bem... Detalhe, Pronamp, tá? Pronamp, uma dica importante, estava conversando também com empresários, é possível paralisar por até 1 ano. Então, vou entrar em contato com a Caixa Federal, por exemplo, e pode paralisar o contrato, parar de pagar, logicamente paga só o juro, por 1 ano. Ou seja, é um fôlego também que acaba vindo para o empresariado. E essas ações do governo são bem importantes. E uma coisa que chama atenção, Silvio, sem querer interromper, é que se não houvesse, e isso eu vi muito claro no Nordeste, tá? Se não houvesse uma ajuda do governo federal com relação aos R$600, R$800 que deu para a população. Não, e é o dinheiro que repassaram aos governos estaduais, né, para ajudar no combate à pandemia. E muitos governadores, como o governador do Rio Grande do Sul, desviou para pagar salário de funcionários. O governador vai ter que explicar muito bem isso. E se não tivesse acontecido esse fato, as pessoas não teriam o que comer. Então, conversando também com um trabalhador disso, porque a gente acaba ficando curioso, né, e vai perguntando. Ele disse assim, olha, eu pago R$300 de aluguel, eu consegui pagar meu aluguel e sobrevivi, dei um jeito. Não foi bom. Por quê, né? Porque eu queria comer outras coisas, tudo mais, foi muito apertado, foi tudo mais, mas conseguimos sobreviver. E agora, bola para frente, morrem de medo de um lockdown de novo, alguma coisa de novo, morrem de medo, porque daí sim vai ser a gota d'água em termos de sobrevivência para muita gente no Brasil. Na verdade, eu sempre aqui defendi, quem acompanha o programa, lá desde o começo, lá de março de 2020, quando esses governadores aí, digamos assim, aprendizes de tiranos, que são os tiranos, né, como o governador aqui que quer agora ser reeleito, o Dória em São Paulo, são os tiranos, são aprendizes de totalitarismo, de tiranetes, né? Então eles fecharam tudo e eu sempre alertei aqui o seguinte, ó, é a vida, tudo bem, é a vida. Agora o CNPJ, o PJ, pessoa jurídica, não é uma pessoa jurídica abstrata. Atrás dela não tem só uma vida. Muitas vezes tem várias, dezenas, centenas, milhares de vidas. Então, teria que ter sido preservado isso. E esses governadores aprendizes de tiranetes, vão pagar a história, vai jogá-los, eles acabaram fazendo aquilo que eles queriam. E destruíram o país, destruíram a economia. E agora eles vão ter a cara de pau de vir querer culpar o governo federal. Que, aliás, o único que fez alguma coisa em favor das empresas e da vida foi o governo federal. Mas, de modo geral, há uma recuperação no Nordeste, né, de algumas áreas, né? Sim, não, existe sim. O nosso agronegócio, ele tá salvando, como sempre, o Brasil, né? As coisas estão prosperando. A questão do diesel, poderia estar mais baixo, isso é um absurdo o valor que está. Isso está travando muito a competitividade, os negócios aqui. E a gente atua também na área de transporte, atendendo empresas, Silvio, assim. Está muito complicado de manter os negócios com essa alta de combustível e com a nossa vocação rodoviária, né? Porque nós não temos outros modais plenamente desenvolvidos como o modal rodoviário. Foi um erro do passado, do século XX, que está sendo tentado corrigir, mas infelizmente hoje nós sobrevivemos. Tanto é que quando os caminhoneiros pararam o Brasil. Para o Brasil, e hoje o diesel ele está travando o desenvolvimento do país. Nós vamos resolver isso aí a médio e longo prazo. O governo atual, o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, está investindo muito na questão das ferrovias, né? Sim. Mas sempre tem aquelas questões, por exemplo, a ferrovia Norte e Sul, né? Ela passa por uma área indígena e aqueles caras que sempre dão contra estão inviabilizando. Está parada as obras da ferrovia Norte e Sul há 1 ano praticamente, por causa disso. Então, esses são problemas políticos criados para inviabilizar um governo que foi, né, eleito democraticamente, está fazendo um bem para esse país. Infelizmente a gente perde para nós mesmos. Claro, né? Exatamente. Nós somos o pior adversário nosso. Exatamente, infelizmente. Obrigado pela tua presença, Eu sucesso aí cada vez mais. Atualizando um pouco o cenário dos negócios no Brasil, né?
A região Norte e Nordeste precisa de atenção do governo federal e todos os empresários precisam de ajuda. Está vindo aí mais uma fase do Pronamp, se eu não me engano. Vem, foi aprovado. Exatamente. Bom, Saulo, obrigado pela tua presença. Até a próxima semana. Obrigado. Bom, a você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade aqui. Uma boa semana. Até a semana que vem.